Gravando isso aqui na câmera que tá gravando. Eu tô em dúvida se você tá ou não tá. Em dúvida. Ah, tá. Vamos de novo. Agora você põe para gravar que eu tava em dúvida. Doutor Eduardo Carvalhais. Ok? Simpósio Cafés de Pesquisa Cafeeiras aqui em Araxá. Hoje nós tivemos uma pesquisa cafeeira voltada ao mercado. Uma palestra muito boa do Breno Mesquita, o mediador foi o Dr. Eduardo Carvalhais. Eduardo, o mercado deu uma balançada esses dias, deu uma geada e por causa da crise lá nos Estados Unidos o mercado não reagiu. Foi reagir quase uma semana depois. Foi um efeito retardado da geada? Não, eu acredito que não. Veja, há muita informação e contra-informação no mercado, porque tem que lembrar que muitos players estão interessados em resultado a curto prazo, diferente do cafeicultor, que tem que sempre pensar a longo prazo. Isso é sempre uma dificuldade para nós. O mercado vem subindo, na nossa opinião, e está se sustentando, porque não tem café sobrando no mundo. Ainda na primeira palestra do dia hoje, o José Sete mostrou o quadro mais importante de todos, que foi o total dos estoques mundiais do café, tanto de países produtores como países consumidores. E eles vêm caindo claramente nos últimos 15 anos, chegando num ponto bastante apertado. O estoque mundial de café dá para 3 meses do consumo mundial. Então, se nós tivermos qualquer problema climático mais sério no Brasil ou no Vietnã, o mundo vai sofrer muito rápido. E esses preços refletem isso. É óbvio que quando algum grupo está interessado que haja uma barrigada na Bolsa de Nova York, ele lança um boato, e a gente vê boatos espalhados a toda hora, consegue baixar por alguns dias. Agora, na nossa opinião, os preços de café vão continuar bons por causa disso, porque não tem. Se não está faltando café do mundo, também não está sobrando. E isso deve continuar nos próximos 2, 3 anos pelo menos. Sempre preços bons, mas com muita oscilação. Sabe, isso não há como evitar isso. Interessante, uma visão que na realidade até que eu não tinha ela. Que o mercado está interessado no imediato, não tanto no futuro. Então ele faz as jogadas ali para o imediato, né, para realização, né? Não, você vê horas de um mesmo fonte de informações, eu não vou citar o nome de um banco, mas um banco grande ligado à agricultura, do exterior. Teve um dia que ele deu uma declaração, um dos técnicos deles, dizendo que na opinião deles o café agora vinha para perto de $1 a libra-peso em Nova York. E deu lá uma série de razões. 5 dias depois, quando começou essa última alta, um outro técnico do mesmo banco deu uma declaração pública também que o mercado ia para $3. Com 5 dias diferentes, uma declaração de outra, 2 técnicos do mesmo banco. Para você ver como é difícil esse tipo de trabalho. Por quê? Porque eles olham para um operador de bolsa, uma semana é longo prazo, um mês, né? Eles não estão interessados no que vai acontecer com o preço do café daqui 6 meses, um ano. Para eles isso não existe, eles vão pensar nisso mais para frente. E isso é que atrapalha muito e desorienta muito o cafeicultor. Ele fica olhando declarações, não percebendo esse jogo de curto prazo. Eles estão interessados só nessas oscilações de curto prazo e não no que vai acontecer com o preço do café daqui a 1 ano ou 2. Eu como leigo, que eu tenho uma visão de leigo, eu vejo os números do mercado como leigo. Mas eu vi um descolamento que já houve do físico com Nova York. Essa semana passada eu vi um descolamento de BMF com Nova York. Isso ocorreu mesmo ou foi algum ajuste? Não, tem havido. Como a situação econômica do mundo, as ações estão tendo todas as matérias-primas, o problema do valor do dólar, tudo isso tem desorientado os mercados todos e tem dado essas distorções. No café tem acontecido, e outra coisa que ninguém percebeu ainda, porque parece longe, mas não é, o café brasileiro agora foi aceito oficialmente na Bolsa de Nova York, o café lavado brasileiro ou cereja descascado. Isso é uma outra coisa que todo mundo se pergunta, o que vai influir nos preços de café fino no mundo. Porque primeiro para o consumidor no mundo, nós estarmos entregando café no mesmo lugar que o pessoal da América Central e da Colômbia, é um atestado de qualidade do nosso café. Mas isso é um resultado a longo prazo que nós vamos ver. E também o fato do Brasil ter maior capacidade de entregar café lá. Ninguém sabe como é que a Bolsa de Nova York vai operar a partir do contrato em que nós pudermos entregar café brasileiro lá. Isso é uma mudança que nós vamos sentir nos próximos 2 anos. Os estoques de Nova York estão caindo lá. Estoque brasileiro. Esse café que a Conab está tentando vender agora é um café velho, um café ruim, já perdido, e eles estão tentando pôr no mercado. Passou da hora de pôr no mercado. O que aconteceu com isso aí? Não, era um estoque regulador. Foi o que sobrou desse estoque, tem sido feito leilão.
E o mercado até agora tem comprado pouco. Uma parte deles são os estoques do tempo do IBC ainda, são cafés velhos do final dos anos 80. Muitos deles também, além de estarem velhos, não serviram para uma série de aplicações, também tem bebida arriada ou rio. E depois você tem um outro estoque, são o final daquelas opções exercidas pelos cafeicultores brasileiros, e esse café já tem mais de 5 anos também, e também não se presta para uma série de aplicações. Mas é pouco esse café, hein? Em termos de Brasil, você tem que lembrar que o estoque brasileiro, na prática, na nossa opinião, é zero. Sabe? Se você lembrar que o Brasil, no último ano safra, esse que terminou agora no final de junho, nós exportamos 35 milhões e devemos ter consumido 19,5, frente a esses números, nosso estoque é nada. O que significa que daqui para frente, o maior produtor de café do mundo, o maior exportador e o segundo consumidor, que vai ser o primeiro em mais poucos anos, só pode contar com o café da safra. Isso uma hora vai dar um problema. Você não sei se é esse ano ou ano que vem, mas uma certa hora o mundo vai dar de cara com esse problema. Ou seja, nós não temos estoques para cumprir compromisso se tivermos um problema climático qualquer. Daqui a pouco eu estou entrando nesse assunto, mas nós tivemos uma quebra aí do café em termos de tamanho, de grão, e deu uma queda aí, o que eu perguntei para o pessoal de Araguari, falou, não, lá uns 15% o café deu, nós esperávamos um rendimento, deu 15% abaixo por causa do tamanho dos grãos, mas daqui a pouquinho eu te pergunto isso. Estoques Conab, eles estavam a divulgar agora o levantamento dos estoques privados, em julho. Passou batido, nós nós mandamos para uma solicitação de posição da Conab, nada. Você tem alguma posição disso aí? Não, eles estão para divulgar uma nova estimativa dessa safra atual que está sendo colhida, agora no início de setembro, né? Eles estão falando que vão divulgar dia 7 ou 8 de setembro. Agora, quanto a estoques, eu não sei o que eles pretendem fazer, mas se você olhar o que existia de café no final de junho, que é onde a gente tem que ver realmente o estoque brasileiro, sem contar com a safra nova, ele era muito próximo de zero, sabe? Ou seja, o que tem de estoque são esses cafés velhos do governo, alguma coisa de opção, e o que sobrou na mão de alguns exportadores e alguns produtores. Os produtores brasileiros também, a partir vamos dizer, acabou a hiperinflação, que nós temos uma moeda estável com o real, eles também têm cada vez menos guardado o café de uma safra para outra. Primeiro, por essa razão, que você pode guardar dinheiro, investir em outras coisas. E segundo, que o mundo cada vez mais quer café da safra. A tendência de consumo é você consumir o café da safra. Então os estoques na mão de produtores brasileiros, quando chega no final da safra, sempre é pequeno. É alguma coisa que sobrou, um ou outro produtor que não acredita fazer a caneta de poupança dele com café, mas que a cada ano diminui o número de produtores que guarda café de uma safra para outra. Ainda mais com preço acima da média como está no momento. E o preço de estocagem é alto. Essa quebra você tem conhecimento dela? Tem relatos dessa diminuição do tamanho do grão e com isso está tendo uma diminuição de produção de volume de saca? A gente ouve esses relatos de todas as regiões produtoras no Brasil e isso, quantificar nós não temos condições. A Conab junto com a Embrapa é que vai ter que tentar quantificar em termos de Brasil o que foi essa quebra. Mas o mais importante é que repete aquilo que nós estamos falando ano após ano. As mudanças climáticas no mundo estão acontecendo. Um ano na Colômbia o problema é seca, outro ano é chuva, outro ano é uma praga porque a temperatura subiu um pouco. Na América Central também, ou é um furacão, ou é um tufão. Nós tivemos problema na Indonésia, no chifre da África com clima. Aqui no Brasil, você veja, esse mês de julho, com uma temperatura média alta e com uma umidade relativa do ar muito baixa, o que será que ele vai influir na próxima safra brasileira? Eu não sei, os agrônomos é que poderiam tentar nos mostrar se tem alguma influência, se não tem nenhuma influência. Né? Então, nós temos que aprender a conviver com esses problemas climáticos, que vai ser mais um fator para trabalhar na formação de preços. Né? Vai atrapalhar bastante porque você nunca sabe exatamente o que vai acontecer. Uhum. Com relação a mercado, nós estamos vendo que os exportadores estão bem ávidos, comprando bastante. Como é que está a comercialização dessa safra atual? Está sobrado? Olha, tá andando rápido. Também, como a gente não sabe exatamente também da safra, não dá para saber, mas os produtores têm vendido, mas o que a gente nota é que eles vendem com calma, como eles acreditam no mercado. Então o produtor vai vender na medida que ele tem compromissos para serem cumpridos. Falando com os compradores de café, com os grandes exportadores, com os grandes torradores, eles falam que têm conseguido comprar tudo que precisam, mas sempre com dificuldade. Você vê um fechamento de mercado dia a dia numa praça como Santos,
eles têm muita dificuldade naquele embate oferta contra oferta até chegar num preço de compra. Mas as exportações estão acontecendo, o consumo interno está acontecendo, as exportações brasileiras, como é natural, vão crescer agosto, setembro e outubro, só a partir daí que começam a cair por causa do tamanho da safra. Mas os próximos números de exportação brasileira vão ser bons, porque o mundo precisa de café e tem vindo muito ao Brasil comprar esse café. Futurologismo. O que você acredita que vai acontecer? Que nosso portal é do produtor, é o produtor que mais acessa, não tem tanta noção de mercado, mas sempre a pergunta que a gente ouve lá: o café vai subir, não vai subir, vai se manter, até quando mantém? Que conselho que você dá para esse pessoal? O que você acredita que acontece aí no próximo ano, nos próximos 2, 3 anos? Olha, é muito difícil saber, até porque a economia mundial só vê o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que aconteceu no Japão, ou seja, não se sabe o que vai acontecer com o consumo nesses países. Mas não existe estoque sobrando, não só no Brasil como no mundo. O consumo, por enquanto, anda crescendo, mesmo a 2% ao ano, é um volume bastante expressivo, porque se você crescer 2% em cima de 130 milhões de sacas, né, como eu disse aqui, quando eu falei, se nós formos conservadores no aumento de consumo no mundo, nós vamos ver um crescimento do consumo mundial em 2 milhões de sacas por ano. Em 10 anos são 20 milhões, é mais do que produz o Vietnã, que é o segundo maior produtor de café do mundo. Não é fácil aparecer um aumento de produção no mundo de 20 milhões em 10 anos. Portanto, a situação de preços deve continuar boa para o produtor, mas nós vamos ter muita oscilação, muita volatilidade, porque os interesses de curto prazo acabam imperando muitas vezes. Esse pessoal tem acesso à imprensa, tem acesso a tudo, então nós vamos ter muita volatilidade, mas a tendência, dentro do que dá para enxergar, gostaria eu de ter uma bola de cristal, não tem, né, é que os preços continuem bons, subindo e descendo, como aconteceu todo esse semestre, mas sempre num patamar bom para o produtor brasileiro. Produtor bom, que eu falo é o seguinte: não dá prejuízo para o produtor, né? Devia ser mais alto, mas infelizmente nisso só oferta e procura pode fazer acontecer. A partir de quando que o contrato do brasileiro, o café brasileiro, vai passar a ser efetivamente negociado na Bolsa? Eu agora de cabeça não tenho certeza. Acho que é março de 2013. Isso, mas esses papéis já são comercializados. A entrega é março de 2013. Mas os papéis já começam a ser antes ou não? Eu não sei. É antes um pouco, mas eu não sei a partir de quando. Mas ele já começa a influir. Nós já começamos a notar que os diferenciais de venda de café fino brasileiro para o exterior começam a estreitar em relação aos cafés da Colômbia e da América Central. É uma tendência ainda, é muito pouco tempo para se traçar uma curva em cima disso, mas a gente começa essa diferença. Primeiro porque as pessoas começam a enxergar que vai chegar essa entrega lá. E segundo porque os grandes compradores de cafés lavados estão gostando dos cafés brasileiros. Eles vieram aqui por necessidade, como eu falei, havia falta desses cafés na Colômbia, na América Central, compraram e gostaram. E tem voltado e tem aumentado a compra desses cafés no Brasil nos últimos 4 ou 5 anos. Eu acho que se um dia a Colômbia voltar a crescer com a produção, ela vai ter muita dificuldade para reconquistar esses clientes. Nós vimos uma análise a semana passada do Rodrigo, de Nova York. Ele dizia que o exportador, o torrefador internacional está achando o café de Nova York, da Bolsa de Nova York, mais barato do que o café físico. Isso aí é um fator que ajuda, baixar o estoque ajuda também numa futura alta? Olha, é um indicador para o mercado internacional de como está difícil comprar café de qualidade. O fato de o estoque americano de café certificado na Bolsa de Nova York vir caindo mês após mês mostra bastante isso, né? Esses cafés muitas vezes não são os mais novos, não é o ideal, já está lá em estoque há algum tempo. O ideal seria comprar no mercado. Como está caro, está difícil, alguns torradores têm ido buscar lá esses cafés. Isso é resultado do aperto na oferta mundial de café de qualidade. Mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Nós temos que observar. O cafeicultor pergunta muito sobre preço de café, é muito difícil saber, nós não sabemos. Gostaria eu de saber como é que vai estar o preço daqui 3 ou 4 meses. Agora, os fundamentos apontam para preços bons. Nós temos o fator, vamos dizer, a variável a ser observada com muita atenção é essa crise mundial, essa crise do dólar, né? Se essa crise se agravar, se na Europa toda se estender, a Espanha, a Itália e mesmo a economia americana não se desenvolver, pode haver problema no consumo de café. Aí ele afeta no preço. Agora, quanto à área de produção, eu não vejo como crescer significativamente a produção nos próximos 2, 3 anos. A oferta vai continuar apertada. E se nós tivermos um problema climático sério, então não sei o que acontece. É isso que dá para enxergar no momento. Ok, muito obrigado, nós agradecemos. Colocamos o nosso site, nosso portal à disposição sempre que precisar. Muito obrigado. Okay. Obrigado, Duarte. Prontinho?
Muito obrigado. Eu esbarrei no senhor aí.